Olá, queridos alunos do EJA 3, né? Duas dicas, né? Primeiro, quando estiver assistindo a videoaula, coloque o celular deitado que você vai ter uma visualização bem maior. Quando terminar a atividade no seu caderno, você bate uma foto e envia para o nosso grupo, tá certo? Sempre no período da noite, tá certo? História, eu estou de plantão nas quarta-feiras, a partir de 6h30, né? Pode contar com a gente, né? Todo dia tem um professor, tá certo? Ou a professora de português, ou o professor de matemática, ou eu, o professor Regis, de história, tá certo? Como é que você faz? Você assiste o vídeo e responde. Teve dúvida, as atividades, lógico. Teve dúvida, o que é que você faz? Você assiste o vídeo novamente. No seu material tem um texto, você pode ler, que vai ajudar você a responder. Teve dúvida, você manda a pergunta para o grupo, né, no período da noite, que a gente vai lá e ajuda. Tudo bem? Então vamos começar. A gente vai dar continuidade aos nossos bate-papo, tá certo? Hoje sobre a Grécia, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre duas cidades importantes da Grécia, tá certo? Bom, que duas cidades são essas, tá certo? Toda a vida, né, quando se falar em Grécia, não pode se deixar de falar nessas duas cidades. Quem? Esparta e Atenas, tá certo? Então lembre-se, né? Em qualquer lugar do mundo, qualquer situação, falou, né, das principais cidades gregas, quem? Esparta e Atenas, tá certo? Foram fundados por grupos diferentes. Por exemplo, Esparta foi fundada pelos dórios, tá certo? Já Atenas, né, foi fundada pelos jônios, tá certo? Há algumas diferenças. Esparta foi fundada, né, pelos dórios, né, por volta do século 9 a.C., né? E Atenas foi fundada, né, no mesmo século, mas pelos jônios, tá certo? Que ela se situava, né, numa região montanhosa, tá certo? Bom, Atenas, né, ela era perto do mar, diferente de Esparta, tá certo? Então, por isso, né, a população de Atenas, né, criou habilidade, né, para trabalhar com a pesca e a navegação, né, por elas estarem próximo, né, ao mar, tá certo? Diferentemente de Esparta, que estava numa região montanhosa. Então, Esparta numa região montanhosa, né? Atenas numa região próxima ao mar, tá certo? Então, os atenienses, né, eles desenvolveram habilidades, né, relativas ao mar, como a pesca e a navegação, tá certo? Bom, então essas duas cidades, né, vão se tornar as duas principais cidades gregas, né? Esparta e Atenas, tá certo? Bom, o que é que a gente vai lembrar mais você características dessas duas cidades? Aqui você vai visualizar, né, ruínas, lógico que não, na época não existia máquinas para bater foto, não existia celular, né? Mas aí são as ruínas, né, das duas cidades, tá certo? Bom, Esparta, né, tinha as suas classes sociais, né? Ela era dividida em três grupos: os espartas, né, os espartiatas, né, os periecos e os ilotas, né? Os espartiatas, também conhecido como espartanos, né? Agora sim, todo mundo, né, já ouviu falar dos espartanos, né? Era uma elite da sociedade, né? Eles eram descendentes diretamente dos dórios. Lembra da primeira aula que a gente falou, né, que a região da Grécia ela foi colonizada por vários povos, dentre eles, né, os dórios, tá certo? Os dórios, né, fazem parte dessa elite dos espartanos, né, que representavam 10% da população, né, e eles eram donos, né, de terras, né, e eles eram considerados os verdadeiros cidadãos de Espartas, né, e se achavam superiores, né, ao restante, né,
Então, eles é quem tinha o poder político, o poder administrativo, né, da cidade. Os espartanos, né, é quem mandavam e desmandavam na Esparta, tá ok? Já os outros grupos, né, os periecos e os ilotas, né, quase não tinham, né, voz, tá certo? Bom, os espartas, tá certo? Viviam de, da renda de suas terras, né? Eles eram proibidos de realizar trabalhos manuais, né? Desde pequenos, né? Eles já tinham em mente que eles iam tornar-se guerreiros, né? Os espartanos são grandes guerreiros, e a partir dos 7 anos, os meninos eles já deixavam a sua família, veja que interessante, né? E já iam se encaminhado, né, para os quartéis, né? Aonde ele começava os seus treinamentos para se tornar o quê? Grandes guerreiros, né? Até os 12 anos, eles se dedicavam aos esportes, aprendiam valores, né, como força, bravura, disciplina e solidariedade, tá certo? Então, de 7 a 12 anos, eles já tinham os primeiros treinamentos, né, para se tornarem o quê? Grandes guerreiros, né? Vejam que é uma cidade, né, uma cidade, né, altamente, né, bélica, né? Atenas, tá certo? Também era dividido em 3 grupos sociais, né? Os cidadãos, né? Os metecos e os escravos, né? É sempre assim, pessoal. Sempre nessas sociedades antigas eu tenho uma elite, né? Eu tenho uma classe que está próxima à elite e eu tenho aquela classe menos desfavorecida. Aqui a elite são os cidadãos, né? Era a minoria, né? Como os espartanos, né? Era a minoria da população ateniense e apenas eles tinham os direitos civis, políticos, jurídicos, religiosos assegurados. Ou seja, eles tinham todos os direitos, né? E o restante da população, nada. Então, vejam, sempre na humanidade existiu aquele grupo mais privilegiado, tanto em Esparta como Atenas, tá certo? Bom, cabia a eles participar da vida de sua comunidade, cuidar da defesa do território, estar presente às festividades públicas, na polis, né? Polis seria as cidades, né? Por isso, os cidadãos, né, que eram a minoria da população ateniense, né, inicialmente apenas eles eram grandes proprietários de terra, né, que posteriormente, né, eles começaram a expandir, né, a sua atuação, tá certo? Bom, a Grécia, né, ela também pregou alguns valores que a gente utiliza até hoje, tá certo? Em Atenas, né, a administração pública, né, ela foi se modificando através dos tempos, tá certo? Bom, de primeiro, a polis era governada por um rei que exercia todas as funções. Ele era sacerdote, ele era juiz, ele fazia as leis, ele era chefe militar. O rei, né, era escolhido entre os grandes proprietários de terra, né, e lógico que ele governava com apoio dessas pessoas, né. Esse tipo de governo, né, em que o poder estava na mão de um grupinho, tem um nome, tá certo? E esse nome é utilizado até hoje, é a aristocracia. Repetindo, aristocracia, né? É o governo, né, de alguns, tá certo? É quando um grupinho, né, fica ali no poder, né? São os produtores de café, a aristocracia, é o governo de poucos, só dos amigos, tá certo? Então, é uma tradução, né? A aristocracia seria a autoridade dos melhores, né? É quando só um grupozinho está no poder, tá certo? Então, este valor, esta palavra, né, vem da Grécia. Como também, né, a nossa famosa democracia vem, né, dos gregos, tá certo? Bom, veio um governante lá na Grécia, né, o Clístenes, né, que ele foi responsável por fazer algumas mudanças, tá certo?
Porque a aristocracia, como era um governo de pouco, aquele grupinho ficou desgastado, tá certo? Então, eles criaram uma nova maneira de governar. Ele estabeleceu direitos iguais para todos os cidadãos livres e nascidos em Atenas, de modo que essas pessoas podiam participar da vida política da polis. Lembra, quando a gente fala polis, é a mesma coisa que cidade, tá certo? Debatendo e votando as questões relacionadas a Atenas. Aí o surgimento de quê? Da famosa democracia. Né? Estas mudanças introduziram uma nova forma de governo, desconhecido até então, né? Que é hoje conhecida demais por nós, a chamada o quê? A democracia. Né? Quer dizer, a autoridade, o governo é do povo, tá certo? É a participação popular nas decisões. Então, a ideia da democracia, ela vai surgir aonde? Na Grécia, tá certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Né? Que duas grandes cidades, Esparta e Atenas, né? E a democracia, né? Que é o governo para o povo, pelo povo, surge aonde? Na Grécia. E também o termo, né, de aristocracia, que é o governo para alguns, a autoridade dos melhores, também surgiu na Grécia. Tá certo? Na próxima aula, a gente ainda vai falar de algumas contribuições dos gregos, né? A gente começou agora, né? A democracia, né? Que a gente tanto utiliza hoje na nossa sociedade, né? É uma expressão, é um termo que foi criado e utilizado pela primeira vez na Grécia Antiga, tá ok? Então, teve dúvida? Repete o vídeo, tem o texto, qualquer coisa, entre em contato com a gente sempre no período da noite, tá ok?